Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Kennedy. Eu vou trazer esse vídeo como um especial dos 100 inscritos no canal. Bom, já tá na hora, né? Já tem muito vídeo, muito tempo de canal. Vamos fazer um especial. Nesse especial eu vou mostrar o seguinte: como que eu faço para gravar as aulas. Bom, para gravar a aula eu faço o seguinte procedimento. Eu utilizo um programa bem simples. Primeiro eu uso Linux, né? Então os softwares que geralmente as pessoas utilizam não tem para Linux. Tem um muito bom chamado OBS, que é esse software aqui, que a tela parece meio bugada, mas ela não está bugada porque esse é um recurso que precisa ser desativado. Ele está filmando a tela, então é como se ele estivesse projetando aqui dentro a tela da tela da tela, então fica assim. Porém, eu fiz alguns testes com esse programa e o áudio ficou muito ruim. Aí eu meio que desisti de usar ele, porque o que eu uso é bem mais simples. Inclusive é o que eu estou usando agora para gravar o vídeo. O que eu uso é um programa chamado Kazan. É um programa bem simples, a interface dele é pequenininha. Só tem as opções de gravar a tela toda, escolher uma parte da tela ou uma janela específica para gravar, o que às vezes é útil quando você só quer mostrar aquela tela e mexer em outras coisas ao mesmo tempo. Bom, no meu caso é bem simples, então eu só não vou abrir ele aqui porque como eu já estou utilizando ele aqui, se eu for abrir ele vai cancelar essa gravação automaticamente, então para mim não vai ter como agora. Então como que eu faço para gravar os vídeos? Na verdade, como que eu faço o vídeo, né? Eu uso um sistema de... Na verdade, a videoaula em si, eu uso um PDF, né? Eu uso um slide que eu crio, que esse aqui é o que eu estou criando agora para a próxima aula, sobre funções. Então, eu crio um slide e a partir desse slide eu vou explicando o que eu preciso explicar. Nesses últimos dias, eu estou criando algumas funções, como por exemplo esse gráfico aqui. Eu criei esse gráfico num programa chamado GeoGebra. Aqui é uma criação de um outro gráfico que eu vou colocar também nesse PDF aqui para explicar depois, junto com essa tabelinha aqui. No lugar dessa tabela da direita, eu vou estar colocando esse gráfico aqui para fazer a explicação. E depois que eu monto o gráfico, vou pegar um pronto aqui. Depois que eu monto o gráfico, eu simplesmente vou explicando em cima do gráfico. Como por exemplo, um que eu utilizei hoje de triângulos. Esse aqui. Eu vou explicando em cima do PDF toda a teoria que eu preciso. Então eu vou utilizando dessa forma aqui. Eu faço um PDF e eu vou fazendo algumas amarrações aqui, utilizando algumas pausas para poder explicar esse PDF para os alunos, fazendo todo o cálculo, porque eu não tenho uma caneta digital, uma mesa digitalizadora, para poder então estar escrevendo na hora todas as funções, o que seria bem interessante. Mas ao mesmo tempo fica ruim, porque geralmente a letra, quando você utiliza uma caneta digital, fica péssima. Então eu acho melhor digitar mesmo e aplicar nisso no vídeo. Depois que eu faço, eu uso os programas, uso também esse programa aqui chamado Matemática, que é um programa que eu ganhei a licença dele de estudante quando eu estava fazendo mestrado na Unicamp. Eu utilizo esse programa aqui também para fazer algumas contas, alguns gráficos e mostrar. Está utilizando essas imagens e os resultados no PDF. Tenho também um software aqui. Esse software ele é pago, só que eu uso a versão dele que é de graça, né, que não tem todos os recursos, para poder fazer algumas edições direto na apostila dos alunos. Porque como esses dias eu estou dando aula em cima da apostila, geralmente eu pego e uso o PDF para riscar em cima dele. Também tem, numa das escolas que eu dou aula, é disponibilizado na ferramenta muito boa deles, uma versão da apostila digital em que você pode fazer algumas escritas, fazer alguns desenhos. Então eu vou fazendo as edições no próprio PDF, explicando, que aí também dá muito certo para fazer essas explicações. Só é ruim na hora de... Aí eu volto para a digitação do PDF, que é essa daqui que parece uma linguagem de programação. Eu volto para o PDF para poder então gerar os PDF com os cálculos, que aí no cálculo eu gosto de mostrar passo a passo como é feito o cálculo, mesmo que eu não explique passo a passo,
mas que seja visível o que foi feito, para que o aluno, quando vê o vídeo, consiga entender quais foram os cálculos geralmente mostrados, porque geralmente nas apostilas, nos livros, os cálculos eles ocorrem de forma direta, não mostra mais ou menos exatamente como foi feito o cálculo, e aí o aluno, quando não tem muita experiência em matemática ou física, ele se sente um pouco, digamos assim, perdido na hora de acompanhar o raciocínio. Outro ponto que eu faço é o seguinte: eu pesquiso sobre alguns exercícios próprios do conteúdo, né? Tem um site bem bacana que é o Projeto Medicina, que ele tem várias questões aqui, ó, já prontas em PDF. Eu gosto de pegar algumas desse PDF para poder resolver explicando passo a passo como que faz. No final tem até um gabarito, e é interessante que todo o PDF tem muitas questões. No final tem um gabarito que mostra, ou então não necessariamente precisa ser do Projeto Medicina, pode ser PDF qualquer. E aí escolher algumas questões que já são específicas do conteúdo, ou então mesmo pesquisar umas questões que são próprias já que caíram em algum Enem. Como por exemplo nesse curso aqui, nesse site, eles mostram várias questões já que foram utilizadas no Enem. E aí eu gosto de pegar uma ou outra questão para poder explicar passo a passo como que faz, principalmente porque eu dou aula para o terceiro ano do ensino médio. E todo ensino médio que eu dou aula, é interessante mostrar para o aluno como que faz. Bom, é um pouco trabalhoso, que demora bastante para fazer o vídeo. Vocês podem ver aqui nessa pasta aqui de vídeos, ó, esses vídeos aqui que eu comecei a explicar, mas por algum motivo eu tive que parar de explicar eles, porque ou o cachorro latiu, ou um caminhão passou, e aí eu tenho que começar tudo do zero, de novo. Porque eu até tenho uma ferramenta de edição de vídeo, deixa eu pegar aqui, esse daqui, o Kdenlive, mas como os vídeos são curtos, de 10 a 15 minutos, eu poderia estar editando os vídeos, fazer algumas edições, deixar até um pouco mais interessante do ponto de vista visual os vídeos. Porém, eu fiz alguns testes de edição de vídeos, demora bastante para fazer a renderização. Você faz a edição, já demora, você preparar o material já demora, porque tem que ser alguma coisa útil, né? Ele tem que ser, no caso, eu estou preparando voltado para a escola por enquanto, mas mesmo se for direto para o Enem, tem que ser coisas interessantes para o aluno, a pessoa que estiver vendo o vídeo. Só que fazer as edições dá muito trabalho, fazer edição, então geralmente eu pego o vídeo e já toco direto ele até o final. E outra coisa que é bem trabalhoso é a renderização. Depois que você edita o vídeo, você vai ter que renderizar ele. Então o programa vai ter que juntar tudo que você fez aqui no vídeo. Qualquer edição que você fez aqui, ele vai juntar numa coisa só. E esse processo a gente chama de renderização. E isso faz com que o computador fique muito lento. Então eu não consigo fazer nada além dessa renderização. Tenho que deixar ele aí fazendo até terminar o processo, porque aí meu computador ele fica bem lento, apesar de eu usar um SSD. Porém não tem placa de vídeo. A placa de vídeo dele é a simples. E o que eu utilizo, como eu utilizo o Linux, eu tenho um outro computador aqui em casa que é na verdade da minha esposa. Porém, tem Windows nele e eu não tenho muita familiaridade com o Windows, apesar de ter usado bastante o Windows. Hoje eu estou utilizando o Linux Mint, já faz uns 5, 6 anos que eu uso, 7 anos mais ou menos que eu uso o Linux. E aí para eu poder usar o Linux, o Windows hoje de novo, eu vou ter que dar uma estudada bacana, estudar bem para poder voltar a utilizar ele. E aí eu utilizo um SSD, mesmo assim usando um i5 e um SSD, o meu computador ainda trava na hora de fazer a renderização do vídeo. Então, por isso que geralmente eu faço o vídeo já para começar e terminar num ponto só, porque senão dá muito trabalho. E é assim que vocês veem a elaboração do vídeo que eu faço dentro dos exercícios. Eu pego, explico o conteúdo ou na apostila, mas claro que no futuro eu não vou estar utilizando as apostilas e sim só o material
que eu vou preparar um PDF ou um slide aqui para o Enem específico, e depois eu resolvo alguns exercícios, porque como a minha disciplina tem cálculo, né? Matemática e física tem cálculo, explicar a teoria é importante, mas resolver exemplo ainda é mais importante ainda, porque as pessoas gostam de ver o resultado, né? É interessante ver o que está sendo feito e como que aplica isso, porque só mostrar a teoria não é o suficiente. Então, esse é o vídeo que eu vou trazer para mostrar mais ou menos como que eu faço essa gravação, e vou estar compartilhando com meus colegas de trabalho, né? Porque vai que eles se interessem. E é isso aí. Se inscreva aí no canal e até a próxima. Falou!